gente segue o primeiro Fórum de Educação, Ciência e Tecnologia, convidando ao palco para ministrar a palestra A Importância do Comportamento Empreendedor na Escola, a nossa economista, MBA em Gestão de Pessoas e consultora do SEBRAE, Paula Alexandriski. Paula, palmas, por favor. A gente agradece imensamente, Paula, pela compreensão de ter retornado no dia de hoje. Você pode ficar à vontade, prefere falar do púlpito? Então pode pegar o microfone, já está ligado, fica à vontade. Pessoal, tudo bem? Bom dia. Eu acho que eu não acredito no acaso, e aí ontem eu cheguei bem cedinho aqui para acompanhar desde de manhã, e aí eu fiquei super... Quem estava aqui ontem de manhã, desde o início? Quem estava? Aquela música, gente, eu chorava, né? O teatro todo apagado, a gente com o celular como se fossem estrelas. E até na hora que eles falaram assim, seja luz, faça luz, não sei quem lembra, falei, eu quero que esse seja o nome da minha palestra, seja luz. Porque empreender nada mais é do que conquistar sonhos, né? Eles falaram muito sobre isso ontem, que empreender é conquistar sonhos. Não, eles não falaram que empreender é conquistar sonhos. Eles falaram, seja luz, faça luz dentro de você. E empreender é isso. Empreender é você conquistar aquilo tudo que você deseja. É você ser a luz do seu próprio caminho. E é sobre isso que a gente vai falar. Eu não sei se já está aí a minha palestra. Tá sim, está desde ontem. Vê se você acha, deve estar... Eu troquei o nome assim. Eu até tenho... Eu vou adiantando aqui, fazendo uma pergunta para vocês. Eu sei, quer dizer, eu sempre faço essa pergunta quando eu estou com outro público. Em público de educação, essa pergunta é até ridícula, gente. Vocês podem concordar comigo. Que eu pergunto assim, comportamento empreendedor, a pessoa já nasce com ele ou pode ser desenvolvido? Não posso perguntar isso para vocês, né? Que vocês já vão responder o quê? Com certeza pode ser desenvolvido, né? Mas nem todo o público fala isso. Tem gente que fala assim, eu não sou empreendedor, nunca fui. Meu irmão já desde cedinho vendia desenho na escola, vendia as coisas que fazia, vende miçanga, então já é empreendedor desde o início. E realmente a gente pode desenvolver. E aí eu não posso, vocês mais do que eu sabem isso, eu não sou educadora, quer dizer, eu sou professora, mas não sou da área de pedagogia, né? Sou economista, tá entrando, né? Então eu sou da área, não sou da área, sou formada, mas eu trabalho com desenvolvimento humano. Essa foi a minha trajetória. Eu fiz economia, não sei por que eu escolhi essa faculdade. Com 17 anos, a gente não sabe por que a gente vai escolher. Eu não sei por que eu escolhi. Depois eu me especializei no MBA de Gestão de Pessoas e a vida inteira eu trabalho com desenvolvimento humano, estudo sobre comportamento humano, sou apaixonada pelo ser humano, saber por que a gente é do jeito que a gente é. Né? E aí eu fui aperfeiçoando meus estudos nessa área. E trabalho muito com empreendedorismo lá no SEBRAE. Eu sou facilitadora de um programa que tem no mundo inteiro. Eu vou falar um pouquinho dele, que é o Empretec, que é um seminário de empreendedorismo que desenvolve durante uma semana 30 comportamentos empreendedores. Então lá eu faço essa pergunta, gente, empreendedorismo, comportamento, a gente pode desenvolver ou não? As pessoas falam, acho que não, diferente de vocês. Então, quando eu falo a importância do comportamento empreendedor na escola, eu quero falar na vida, porque a escola prepara para a vida. É para isso que ontem eu vi aqui, pude participar de manhã, os secretários falando, né, das dificuldades, dos desafios, de como é que vocês podem transformar a vida das pessoas, e pessoas que falaram aqui que se transformaram a partir da educação e a vida foi diferente. Pode passar mais um. Vocês já ouviram falar, antes de eu começar, o que eu fiz, gente? Estava falando com a Patrícia, quando a Patrícia me convidou, obrigada, tá, Patrícia, pelo convite, para essa palestra. Eu confesso para vocês, eu falo sobre empreendedorismo há muitos anos que eu trabalho com isso. Mas, ultimamente, eu falei para ela, Patrícia, essa foi uma das palestras mais difíceis
para eu pensar na sequência que eu queria conversar com o pessoal da educação. Juro para vocês, foi um super desafio, eu adorei. Vamos ver o que vai sair aqui. Então eu trouxe primeiro vários pensamentos aleatórios para a gente entender qual é o mundo e como que o empreendedorismo na escola, o que precisa ser desenvolvido, para que mundo é esse. Quem aqui já ouviu falar do mundo VUCA? Quem já ouviu? Mundo VUCA? Não? Então vou apresentar para vocês. A gente vive esse mundo. Então quando eu começar a falar como ele é, você vai dizer, é isso. Foi um conceito de 1980, falando que a gente vive nesse mundo VUCA. Aí pode passar mais um? É um mundo, por que ele é VUCA? Porque é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. A tecnologia fez isso muito com a gente, né? A gente tem uma capacidade de absorção, de conexão, de conhecimento. Deu um Google, não é assim? Hoje, quem vai no médico com exame, já deu um Google no exame, já sabe tudo. O que vai acontecer, o diagnóstico, o prognóstico, não é assim? Então, o Google acaba que leva isso para a gente. E o mundo não tem muita resposta. Por isso que, quando vocês trabalham a questão da interdisciplinaridade, é porque não tem certo ou errado. Ele é ambíguo, você pode escolher vários caminhos. Eu mesmo escolhi o caminho da economia para começar a minha carreira. Olha que loucura, gente. Nunca trabalhei com número, eu trabalho com pessoas, apesar de economia ser bastante comportamental, né? Os números vêm disso, mas é ambíguo, a gente não tem como pensar. Definir assim, vou preparar o aluno para tal profissão, né? Isso aí vocês sabem mais do que eu. Várias profissões, eu trabalho muito com gestão de carreira, trabalhei muitos anos, então várias profissões que a gente nem sabe que vão existir, passam a existir agora mais ainda. Como é que prepara essa galera para isso? Só que agora, 2020, né, gente? Não vou mais falar pandemia, mas assim, não tem jeito, a pandemia ela meio que mostrou pra gente todas as questões futuristas. Porque no futuro vai ser assim, porque no futuro a gente tem que ser mais ágil, a gente precisa se conectar mais com a gente e tudo mais. O Harvard desenvolveu esse conceito do mundo Bunny. O mundo Bunny, a gente passa do mundo VUCA para o mundo Bunny. O mundo Bunny é um mundo quebradiço, ansioso, não linear e incompreensível. A gente não sabe o que vai ser o próximo passo. A gente nunca soube, né, gente? Quem é mais sábio, mais experiente, mais maduro, a gente sabe que a vida é assim. A gente nunca sabe qual é o próximo passo. Só que isso tudo, assim, está sendo derrubado em cima da gente. A gente precisa ter a capacidade de se adaptar, de tomar decisões. No início da pandemia, minha irmã me presenteou com a professora Lucilena Galvão. Não sei quem conhece a professora Lucilena Galvão. Ela é uma filósofa voluntária, ela já atua há mais de 30 anos na Nova Acrópole. Ela me salvou, você conhece? Eu falei, gente, a professora Lucilena me salvou na pandemia. E ela fala assim, que o primeiro dia da pandemia foi decretado na cabeça dela, ela brincando, lógico, né? O Dia Internacional do Autoconhecimento. Quem aceitou o autoconhecimento durante a pandemia passou por ela muito melhor do que várias pessoas. Não sei se vocês concordam comigo. E eu aceitei isso. E aí a professora, eu maratonava ela, eu ficava assistindo o YouTube dela e ouvindo as coisas que ela falava. E tem muita filosofia mesmo em empreender, né? Tem muita filosofia em viver. E aí esse mundo VUCA, que é ansioso, não linear, incompreensível. Vocês pegam a galera aí, os millennials, essa galera mais jovem, né? Eles cheios de dúvida, cheios de possibilidades. Só que a gente ainda tem um modelo que nós fomos também educados nesse modelo. Eu vou falar um pouquinho sobre esse modelo que vai contra tudo isso que está acontecendo, essa agilidade, essa volatilidade, essa ansiedade. Aí eu vou passar mais 3 slides, vou ler para vocês. Não, pode voltar. Pode ir no primeiro, desculpa, foi muito mais rápido.
O Brasil tem maior prevalência de depressão da América Latina. A doença afeta 4,4% da população mundial e 5,8% dos brasileiros. São os dados da Organização Mundial de Saúde. Isso antes da pandemia, tá, gente? Agora está tudo maiorzinho, mas eu não consegui esses dados mais atualizados. O Brasil é o país de maior prevalência de ansiedade no mundo, 9,3%. E aí é só a gente olhar pra gente. Eu estava falando outro dia com minha amiga, eu falei, gente, eu tô ansiosa. Aí eu quase morri, né? Porque eu falei, eu trabalho com inteligência emocional, como é que eu vou ficar ansiosa? Mas não tem jeito. Se a gente for atendendo as demandas do mundo, a gente se desconecta da gente, o resultado está aí. Está aí no mundo bunny. O mundo bunny está reproduzindo isso e a gente está vendo que cada vez mais aumenta. A depressão cresceu 18% nos últimos 10 anos e será a doença mais incapacitante do planeta. Então, mais do que qualquer outra questão que afaste o ser humano do seu trabalho, das coisas que você faz, a depressão vai ser a maior de todas. Então, isso é uma coisa muito importante, porque esse é o mundo que a gente está vivendo. Pode mais um. Aí, a pergunta que eu não vou fazer para vocês, se eu perguntar para vocês o que é ser um empreendedor, não passa agora mais um não, tá? O que é um empreendedor? Qual característica que o empreendedor tem? Abrir negócio, o que mais? Ousadia, o que mais? Quais são as características? Iniciativa também. Iniciativa. Empreendimento. Busca, tem que ter criatividade, o que mais? Inovação, gosta de inovação. Proativo, coragem. Vou pegar essa palavra coragem porque a gente vai usar essa palavra coragem. E aí, essa definição que eu estou trazendo para vocês, pode passar de Philion, é de 1999. Não encontrei uma mais atual que mais represente o que é ser um empreendedor. Que eu gosto, tá, gente? Aqui eu botei um monte de conceituação. Mas na hora que a gente está batendo esse papo, essa é que eu mais gosto. O empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza uma visão. O empreendedor, ele consegue olhar para o futuro com uma clareza, com um detalhe incrível. Ele consegue, é lá que eu vou chegar, e chega. Aí eu estou falando, gente, que eu acredito muito nisso, em tudo que eu já estudei, vejo os empreendedores nascendo, se desenvolvendo, crescendo, evoluindo. Esse é meu trabalho. Eu estou todo dia com empreendedores de todos os segmentos. Eu falo que empreender, mais do que ter um negócio, Ludmila, é um estado de espírito. Se eu trago para mim essa mentalidade empreendedora, qualquer sonho que eu tenha, eu consigo agir com empreendedorismo e conquistar aquilo. Então, qualquer visão de futuro, seja de negócio, seja da vida, seja do que você quer conquistar para você, seja de inteligência emocional, de paz de espírito, de zero ansiedade, tudo isso que eu visualizo, que é o meu próximo passo, e eu me comporto de forma a seguir esse passo, a me aproximar do meu objetivo, eu falo que ali tem um espírito empreendedor. E quanto mais a gente consegue fazer isso com consciência e entendendo quais são os comportamentos que eu consigo empregar ali para que eu faça as minhas conquistas, a gente imagina isso. Eu desejo um sonho e eu faço ele acontecer. Que é coisa mais linda do que isso no mundo? E empreender isso. E a escola precisa estar aberta a enxergar como a gente consegue tirar aquele menino, aquela menina, daquela coisa padrãozinho. Eu vou trazer um pedaço de um texto que eu li, eu acho que já é o próximo, passa um só, isso, fica aí. Vocês conhecem esse site, O Futuro das Coisas? Então já é minha dica de ouro para vocês, anotem ele, tira foto aí, O Futuro das Coisas. Lá tem uma aba específica só de educação, tem conteúdo de várias coisas, inovação, mercado de trabalho, mas tem só de educação. E aí eu fui ler alguns textos, tem Instagram, tem o canal deles no site mesmo. Eles pensam muito nas coisas do futuro, em tendências do futuro.
Semana que vem, até 4h30, vai ter uma palestra na Firjan que fala sobre isso. A Firjan também tem um grupo que pensa muito no futuro. E a gente começar a se conectar com isso é muito importante, porque se eu empreendo, tendo uma visão de futuro, conhecendo esse futuro e fazendo o futuro que eu quero ver acontecer, isso é empreendedorismo. E aí o texto, eu trouxe esse trecho e vou ler para vocês, é um pedacinho dele, vale a leitura toda, gente. Ele fala assim: talvez você pense que o aprendizado só aconteça na sala de aula ou em outros locais pedagógicos, ou que a prática quase nunca deve vir antes da teoria. Empreendedorismo é tudo o contrário, tá, gente? Primeiro vem a teoria, primeiro vem a prática. São muitas as influências da forma escolarizante. Ivan Illich escreveu, e eu concordo com ele, eu aqui é o Alex, tá? Mas eu, Paula, também concordo com eles dois, que a sociedade se tornou escolarizada, ou seja, os modos de pensar, sentir e agir típicos da escola começaram a colonizar os nossos corpos, mentes e relações. Na vida adulta, a nota da prova se torna a meta da semana. O professor expositivo se torna o chefe hierárquico e a ausência do espaço para as emoções permanece a mesma. Eu achei esse trecho, assim, porque acaba que ele está falando o quê? O mercado de trabalho e a sociedade reproduzem um modelo encaixotadinho. E empreender é o contrário disso, é o contrário. Aí eu lembrei, até nesse trecho tem aquelas fotos, vocês devem conhecer, que são muito antigas, daquela professora cortando o pensamento das crianças, sabe? Aquela que tem um quadrinho, ela vai botando um quadradinho. Ou aquele outro professor, vou avaliar vocês todos iguais. Aí tem os animais ali, a árvore, aquele que melhor subir na árvore vai ganhar. E o macaco fica todo feliz, o elefante, o peixe apavorados, assim, né? Com esse modelo. Então ele traz essas reflexões que são coisas antigas, mas que são super contemporâneas. A gente vive um mundo bunny e o modelo ainda é esse. Nós mesmos precisamos sair desse modelo. Se eu quero empreender, se eu quero fazer diferente, mas a minha educação também foi essa. Imagina, vocês, enquanto professores, receberam isso e fazer uma ruptura é uma coisa incrível. E eu só conheço uma forma. Vou passar um pouquinho. Então, fica essa dica. Eu não sei se vocês conhecem esse livro, Lifelong Learning, do Conrado, que ele fala muito sobre essa questão. Vale muito a pena a leitura, tá, gente? Eu estou trazendo um monte de dica. Eu falei, minha palestra está toda aleatória, cheia de dicas, mas para a gente desenvolver o que é importante que a escola fortaleça para a gente garantir que as pessoas estejam conquistando os seus sonhos, fazendo o futuro acontecer, que elas querem. Aprenda a aprender e mantenha-se relevante no mundo repleto de mudanças. Então, no mundo bunny, quando eu consigo tirar toda aquela minha forma de aprendizado, desconstruir tudo que eu sei. Gente, eu sei que eu estou falando coisas que só quero fazer os links depois aqui, que isso vocês já falam, já discutem e sabem muito mais do que eu, porque eu não sou da área pedagógica. Mas esse modelo é um modelo que vem para mudar e para garantir que qualquer pessoa consiga se reconstruir, se adaptar ao futuro que a gente não conhece. Né? Até eu estava ouvindo uma palestra do dia do Leandro Carnal, ele falou assim, gente, olha só, eu me formei na USP, na Unicamp, eu acho, que ele é da Unicamp, professor, filósofo, estudei nas melhores universidades do Brasil e do mundo. Quando começou a pandemia, eu pedi para um sobrinho de 14 anos a me ensinar como é que fazia uma live no Instagram. Então o cara tem o título Poropopô das Galáxias, não sabia fazer uma live, porque o mundo dele, o nosso, pedia como é que liga o ring light, como é que faz a live, como é que conecta com o YouTube. Gente, vamos combinar. Quem tem mais de quanto? 40? Pelo amor de Deus, quase morri ali para fazer isso, não é? Os mais novos eu precisava pedir para as minhas sobrinhas. E aí você faz a maior faculdade das contas e você precisa lifelong learning. Você precisa reaprender de uma forma diferente. E aí, se na escola vocês já estão estimulando isso,
né? Mesmo que o modelo, porque eu sei, eu estava até ontem, eu vendo as secretárias, um dos meus primeiros trabalhos foi na Secretaria de Educação de Niterói. Fiquei lá anos trabalhando, eu sou de lá, né? Moro aqui em Campos há 6 anos, e depois eu trabalhei também numa escola, uma universidade, mas como gerente de RH. Então eu vivi muito esse mundo da educação. E a educação, os resultados são mais lentos. A gente falou isso, né? O que você está investindo agora, até você ver acontecer, só que o mundo é bunny, o mundo é ansioso, é incompreensível. Então, essa capacidade, quais são os espaços que a gente está criando dentro das escolas para falar para as pessoas assim, cara, vai lá, experimenta, me conta o que você aprendeu. Deu tudo errado, que ótimo, o que você aprendeu com isso? Então, essa possibilidade da gente fazer diferente é empreendedora, é muito empreendedora. Próximo slide, amigo, deixa eu ver o que é. Quem não conhece, gente, Yuval Harari. E a leitura dele é sensacional. Homo sapiens, Homo Deus. E essa frase é a primeira frase do livro dele, 21 lições para o século XXI. Ele escreveu em 2018. E aí parece que o cara já sabia assim, tudo que ia acontecer. Né? No mundo inundado de informações irrelevantes, clareza é poder. Então, eu até tinha feito um slide que eu falei para vocês, que eu tirei, que eu mudei essa apresentação várias vezes, que tinha uma frase do Francis Bacon, que foi um filósofo, um visconde no século XVI, que ele falava o seguinte: conhecimento é poder. Então eu ia fazer essa comparação, século XVI com século XXI, né? Então conhecimento é poder e clareza é poder. Porque se a gente está no mundo bunny, quanto mais clareza a gente tiver, mais possibilidade a gente tem de empreender e de construir aquele futuro que a gente quer. Mas clareza em relação ao quê? O que salva, gente? Eu não acredito em outra possibilidade. Vamos ver o próximo slide aí. Clareza em relação a si mesmo. Porque o que salva é a gente se conhecer. Porque senão a gente continua reproduzindo um modelo externo que não tem nada a ver com a gente. E essa galera que está chegando, mais ainda. Mais ainda. Então, investir em autoconhecimento e autoconsciência, eu acho, não tenho dúvida disso, que é o caminho. Não dá para fazer nenhuma jornada, seja ela empreendedora, seja ela acadêmica, seja ela de vida, se eu não me conheço. Porque o mundo muda. De uma hora para outra eu sou obrigada a ficar em casa, trancada, sem ter contato com ninguém, porque eu podia morrer se eu tivesse contato com as pessoas, como muitas pessoas morreram. E eu preciso me conectar com o quê? Comigo. O mundo está isolado. As coisas estão totalmente mudadas. Então, se eu não crio essa autoconsciência, eu vou entrar para a estatística da depressão, da ansiedade, enfim. Eu vou entrar para essa estatística. E o mundo de Instagram, gente, pelo amor de Deus, né? É para matar a gente, porque todo mundo come bem, viaja, é feliz. Caraca, quem é assim, pelo amor de Deus, né? Aí até eu brinco, eu falo assim, se vocês forem pro meu Instagram, vocês vão ver isso também, mas eu sou tão positiva que eu vou ficar, gente, hoje eu tô triste, hoje eu tô feliz, hoje eu tô não sei o que lá. Mas quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue ficar livre disso, né? Que não é o externo é importante, o mundo é importante, as referências são super importantes, mas desde que eu tenha uma estrutura emocional. O que as empresas hoje mais estão investindo nos funcionários? Eu preciso desenvolver inteligência emocional, porque está todo mundo doido aqui, pirado. E tá mesmo. A gente tá, eu tô, todo mundo tá. Não dá para estar de outro jeito depois de tudo que a gente viveu. Então, investir em autoconsciência, em autoconhecimento é a melhor forma. E aí, a minha pergunta, eu não tenho resposta, gente. Como fazer isso na escola? Com quais programas? Com quais estímulos? Como? E eu não tenho dúvida de falar uma coisa, tem que começar por vocês. Porque eu só consigo entregar o que eu tenho no meu coração. Se eu sou uma pessoa quadrada, ainda lá no século passado, não entendo nada do Bunny, do VUCA, enfim, eu preciso
fazer essa mudança internamente. O quanto você se conhece, o quanto você tem consciência do que você quer e do futuro que você está criando. Então, já estou deixando essa pergunta, porque não adianta. Tem até nesse texto, tem uma charge muito legal, que é um pai falando com a filha: olha, eu quero que você no futuro, é mais ou menos assim, seja proativa, independente, resolvida, mas por enquanto criança, já viu essa? Seja maleável, respeite as regras. Aí tipo, porra, como assim? E é isso que a gente vive o tempo todo. Coração e cérebro, a gente precisa conectar isso, né? A gente precisa estar conectado, a gente não pode só... quem vive aí um modelo mais antigo, aquela coisa que tem que dar resultado, tem que bater meta, tem que fazer, a gente tem que estar sempre se enquadrando. Aquela frase que eu trouxe aqui para vocês do Futuro das Coisas, do Alex, falando isso, né? A reprodução de um modelo quadradinho numa sociedade, a gente sendo quadradinho numa sociedade assim, ó, totalmente bunny. Então, pensar nessas questões emocionais de autoconhecimento, nessa jornada, faz muita diferença. Pode ir para o próximo. Aí, voltando. Então, pode passar mais um. Se precisamos desenvolver, estimular, inspirar, ser referência para esse futuro empreendedor, que é aquela pessoa que vai ter coragem de se conhecer, coragem de desenhar um futuro que ela quer ver acontecer e coragem de perseguir e construir isso, a gente precisa desenvolver essas habilidades. Pode passar o próximo. Aí eu trouxe, da onde surgiu até essa teoria do professor David McClelland. Ele era um estudioso do comportamento humano e ele foi chamado, numa certa ocasião, para o seguinte: olha, a gente precisa que as pessoas tenham resultados melhores, elas não têm. E aí ele foi pesquisando, desenvolvendo várias técnicas, e ele desenvolveu a teoria da motivação para a realização. Essa é a base do empreendedorismo. O cara que vai lá e realiza a visão dele, ele está pronto para desenhar uma visão maior ainda, que vai demandar mais coragem, mais criatividade, mais inovação, mais busca de informação, mais proatividade. E aí, mais e mais e mais, esse futuro vai sendo construído, tá? Pode passar mais um, amigo. Depois desse estudo da teoria da motivação para a realização, a ONU foi lá, porque a ONU tem esse objetivo de pegar os países menos desenvolvidos para desenvolver a sociedade, a economia, aquela realidade. E ela criou um treinamento chamado Empretec, que tem mais de 40 países no mundo, que desenvolvem, eles mapearam características e comportamentos de empreendedores de sucesso. Então, aqueles caras que conseguiam chegar lá, fazer e ver acontecer, eles têm essas características aqui. Eu acho que você vai passar agora, são 10 características, eu falando cada uma, a gente pode ir para... Então, busca de oportunidade, iniciativa, o amigo falou lá sobre isso, né? Ter iniciativa, buscar oportunidade, mas não é só aquele cara que fica antenado, aquele cara que enxerga a oportunidade, realiza, coloca ela em prática. Planejamento e monitoramento sistemático. Eu preciso, caramba, tive uma ideia e tive a iniciativa de fazer isso acontecer. Eu preciso planejar. Qual é o próximo passo? O que eu vou fazer agora? Como é que eu vou repetir? Então, eu trouxe para vocês algumas características para inspirar vocês a, de repente, ver dentro de um projeto, além de promover autoconhecimento, que vocês já fazem isso. Quantas escolas hoje têm trabalham inteligência emocional, quantas escolas trabalham meditação, as crianças lá, né? A gente vê muito isso no Oriente, principalmente, as crianças começam meditando, né? Eu, por exemplo, falei para vocês, estava me sentindo ansiosa, 2 coisas que eu fiz há 2 semanas e que me ajudou muito: entrar na yoga, que eu faço meditação, então já estou na 4ª aula e meu ar já entra, e voltar para a terapia. Eu falei, pronto, preciso cuidar disso. Porque a gente cuida de todo mundo, e quem que está cuidando da gente? Isso que eu queria também deixar isso aqui para vocês. Quem cuida de você? Né? Busca de informação, como você falou.
Então eu preciso buscar informações sobre aquilo que eu quero construir. E aí, gente, eu volto aqui, empreender não é só abrir um negócio, abrir um comércio, é empreender na vida. Então eu preciso buscar informação sobre aquele próxima etapa, sobre o futuro que eu quero construir, estabelecer uma meta. Então, na hora que eu tenho uma meta que me estimula, mas não é aquela meta imposta como a nota, né, que eu li no texto aqui anterior. É uma meta que me estimule, que faça o seguinte: quando eu conquistar aquilo, eu vou ficar feliz. Por quê? Porque desde o planejamento, o desejo até a realização, um monte de coisa vai dar errada. Não é assim a vida? Um monte de coisa vai dar errada. Mas eu preciso saber o seguinte: vale a pena eu passar por mais esse obstáculo, porque eu tenho um porquê e onde eu quero chegar. E eu preciso celebrar isso. Correr riscos, né? Só que o empreendedor, ele tem uma forma de correr calculadamente. Ele não se joga e depois vê se tem paraquedas. Ele avalia todas as informações. Ele avalia a alternativa. Se não der certo, ele tem um plano B ali guardado. Então tem uma forma de comportamento que faz a diferença para os sucessos. Exigência de qualidade e eficiência. Isso é uma característica forte do brasileiro. A gente é assim. Eu vejo muito isso. O brasileiro, ele é muito ruim de estabelecer meta e planejar. Mas na hora da execução, o comprometimento, a persistência, pode passar mais. A persistência, exigência de qualidade, de eficiência é uma coisa nossa, de querer fazer sempre melhor, de persistir, de continuar. Somos brasileiros, não desistimos nunca, né? A gente tem até esse jargão assim. Comprometimento, pode passar mais dias. Independência e autoconfiança. E aí isso tem muito a ver com a questão do autoconhecimento e da autoconsciência que eu falei aqui. Quanto mais eu consigo estabelecer uma meta, usar esse comportamento para realizar essa meta, mais autoconfiante eu fico. E aí eu posso fazer uma próxima etapa, isso vai ser uma escalada evolutiva de conquistas, de realização de futuro e persuasão e rede de contatos. Como eu vi aqui vocês falando, acho que foi até o seu texto, né, Ludmila, que a importância de se trabalhar em rede. Hoje isso está muito forte, as redes estão muito fortes. E esse trabalho de você conseguir estabelecer, desenvolver e cultivar uma rede onde as relações são relações ganha-ganha, aí o céu é o limite, sabe? Não tem como, você vai conseguir sempre ter uma retroalimentação através das suas relações de coisas que chegam para você, assim como você está doando também. Então, esse mundo, eu faço parte, Conceição está ali também, do grupo Mulheres do Brasil, aqui em Campos. É um grupo que tem mais de 110 mil mulheres no Brasil e no mundo, que o objetivo é através... Você tá... Suzana! A gente conhece ela de algum lugar, mas a gente só se vê online, né, Suzana? É isso mesmo. O objetivo é transformar o Brasil através do protagonismo feminino. Porque quando uma mulher empreende, quando uma mulher ela tem autossuficiência de tomada de decisão, né, de realização, o que acontece? Ela cuida mais, as decisões dela são muito relacionadas à educação, à saúde, ao bem-estar comum. O homem ele já tem uma tomada de decisão empreendedora mais tecnológica, né, mais de equipamento, de crescimento e tudo mais. Então, estimular isso na sociedade garante que a gente consiga evoluir, mas de uma forma mais equilizada, equilibrada, enfim, mais maternal. A mulher tem essa questão maternal. Então, ali é totalmente esse trabalho de você fazer colaborativamente para conseguir, em rede, com as habilidades e competências ali complementares e conjuntas, crescer cada vez mais. Estava falando, faço parte de um clube também, Elas Clube de Finanças, que é um clube, eu estava até falando com as meninas hoje, só para a gente estudar finanças. A gente lê um livro de finanças por mês, as mulheres todas, aí a gente percebe como socialmente a gente não foi educada para isso, a gente deixa que o homem cuida, a gente não cuida, e como é que trabalha isso também.
Gente, é incrível os resultados colaborativos e coletivos que o grupo impacta na vida das pessoas. Então, essa característica, ela, no contexto desse mundo urbano, está tomando uma conexão totalmente diferente. E isso a gente precisa estar levando para a escola também. Aí, eu só um pouquinho da onde o Empretec está no mundo todo, que é o Seminário de Empreendedorismo, né, que trabalha durante uma semana, 60 horas, de segunda a sábado, os 30 comportamentos mapeados lá a partir da teoria de McClelland e pela ONU. Trabalha durante a semana, então é muito hard, é muita transformação, superação. Pode passar mais uma. Por quê? Porque nada menos que Ari, nosso amigo Aristóteles, né? Ele diz isso, que nós somos aquilo que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, é um hábito e não um incidente. Eu só aprendo a empreender empreendendo, não tem outro jeito. Posso falar de teoria, posso falar tudo, mas se eu não colocar isso em prática, eu não aprendo. Só aprendo a amar amando, só aprendo a perdoar perdoando. Todas as características que a gente precisar, a gente precisa colocá-las em práticas para a gente se apropriar dela e fazer do nosso jeito. Por isso que o autoconhecimento é super importante nesse ponto. Aí eu vou aproveitar para falar uma notícia que eu fiquei super feliz, que agora em outubro o Sebrae que cuida do Empretec no Brasil, né? Em cada país é uma instituição ou o próprio governo. Aqui é o Sebrae. Em outubro agora vai ter um Sebrae só para mulheres, Sebrae delas, Conceição, olha que máximo, né? Quando eu fiquei sabendo, então já está uma mulherada aí, justamente para a gente conseguir, através desse protagonismo, começar a botar um olhar diferente e se somar aí entre homens e mulheres para a gente progredir de uma forma igual aquela figura que eu coloquei ali, o coração e o cérebro, a tecnologia e o recurso humano, o ser humano. Gente, para finalizar, eu trago essa frase aí do último slide que eu amo, de Jung, que fala o seguinte: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Antes de ser professor, antes de ser aluno, antes de ser mãe, antes de ser empreendedor, antes de ser pai, nós somos seres humanos. E a gente só sai dessa vida melhor do que a gente entrou se a gente consegue ser fator de soma na vida do outro. Quem me ensinou isso foi a professora Lúcia Helena Galvão. Se eu não sou fator de soma na vida do outro, nada valeu. A gente sempre vai ter um chamado aqui, ó, que pode, às vezes, quando a gente não cumpre esse chamado, leva a gente para ansiedade, leva a gente para depressão, a gente não sabe por que a gente está assim. Só que eu só sou fator de soma na vida do outro se eu consigo ser fator de soma na minha vida. Então, a minha mensagem aqui é o seguinte: empreender precisa começar do coração. E vocês precisam pensar em como levar isso para dentro da escola. Como fazer isso que vocês já fazem brilhantemente. Quantas histórias a gente sabe do professor que mudou a vida de alguém, ou que falou alguma coisa, ou que deu um conselho, ou que inseriu. Eu tenho várias referências na minha vida e que eu sou muito grata a todas elas. E aí a gente precisa entender e fazer essa conexão de como levar um ser humano mais feliz, mais realizador, mais empreendedor para esse mundo que a gente não sabe depois do banho o que vem, mas vem alguma coisa. Então, muito obrigada. Deixo aí meu contato para vocês. Estou à disposição, se vocês quiserem bater papo, eu não sei como é que está o horário, o cronograma, super à disposição para a gente continuar esse bate-papo aí, gente. Parabéns pelo evento, parabéns pelo fórum. Muito obrigada. Paula, peço que você sente um pouquinho, tome uma água, botamos água aí para você, molhe a garganta, enquanto eu vejo com a Ludmila, que a gente tem até o meio-dia. Quem quiser fazer alguma pergunta, são 11h38. A gente seguiria mais alguns minutos fazendo esse bate-papo com a Paula,
e a gente encerraria até antes, um pouquinho do meio-dia, para retornar às 14 com a Thalita. Deixa eu só fazer uma observação aqui, perfeito. Enquanto você vai passar o microfone, Ludmila, eu vou fazer uma observação aqui sobre as falas da manhã. Me permitam quebrar o protocolo só um pouquinho, tá, Suzana e Ludmila? Eu observando as falas das nossas autoridades de educação, da relação ensino público, ensino superior, ensino básico, ensino superior, educação, e fiquei pensando na minha trajetória. E pensei, a gente tem um currículo parecido, eu sou mercadólogo é nomenclatura para quem é graduado em marketing, tá, gente? E também sou de gestão de RH, fiz a especialização em gestão de pessoas, design institucional, estou fazendo educação digital, e assim a gente vai empurrando um monte de coisa, porque a gente vai atrás do conhecimento. E eu fiquei ouvindo os professores falando, e eu me formei em universidade privada, mas eu passei 6 vezes na universidade pública. Mas tive problema de saúde com minha mãe em casa, e tinha 2 empregos, tinha que correr para cuidar de tudo. E na universidade pública, a gente sabe que parece que o modelo não foi feito para quem trabalha e quem tem compromisso. Parece que foi feito para quem não tem nada para fazer, que é só filho de alguém. Perdão pelo termo. Mas foi o que eu senti, isso é uma experiência real. Eu passei 2 vezes em pedagogia no ENF, 2 vezes em serviço social na UF, até que um professor dessas instituições falou comigo: se você tem problemas e dificuldades, faça a cada distância, aqui não dá. Nossa, eu voltei para casa e fiquei pensando, falei, nossa, que coisa grosseira, que estranho, perdão até. Mas foi vice-DERJ, letras, 2 vezes. Cheguei lá, mesma complexidade, sempre aos finais de semana, e as cuidadoras de mamãe poderiam ficar no final de semana. E com minhas explicações, apresentava o material e tudo, e ouvi basicamente a mesma coisa. Ah, se você não dá, faz a particular. Infelizmente, a educação superior pública me empurrou para a privada. Isso que aconteceu. Então, perdão de novo. Perdão, gente. Então, seguindo, para a gente voltar ao assunto aqui, a gente não saiu, né? Não dá para voltar ao foco. Eu fico vendo, você falou dos professores bambambãs das galáxias que não sabiam usar a tecnologia. Então, você citou muito bem citado a questão do cérebro com a questão do coração. Estuda-se tanto, a gente tem mentes brilhantes por aí e corações apagados. Então, para que se constrói um currículo tão grandioso se você não tem humanidade, não tem empatia e não pensa no próximo? E justamente o professor. Justamente o professor que tem a missão de cuidar, de ajudar. Então, Paula, quando você fala isso, eu estou com minha amiga Vera Carvalho, que também entende bastante de empreendedorismo, estava ali curtindo, fazendo as alegações, a gente conversando. Até peço desculpa se algumas pessoas da plateia ali viram, conversando com a Vera, a gente não estava atrapalhando, a gente estava debatendo justamente, comentando os tópicos daqui. Então, essa é a grande questão. E tem mais uma questão muito interessante, o professor está aqui se capacitando geralmente no contraturno. Eu sugiro, faço parte da Secretaria Municipal de Educação, sou animador cultural, sugiro que crie-se métodos, não sei como, mas deixo para os nossos colegas pensantes aí da área do pedagógico, vejo ali a Ana Márcia, todo mundo, de criar métodos de capacitação dentro da carga horária do professor. Como? Não sei. O professor não tem só um emprego, são vários. Ele sai de uma escola para outra, é uma correria. Então, ele precisa ter o momento dele do descanso, mas ele sai, vai planejar aula, vai fechar diário até meia-noite, tem que acordar às 6 ou 5 para estar na escola, uma correria. Então, me perdoe essa intervenção, mas é o que eu acho, o que eu penso e o que eu vivi, entendeu? Paula, então a primeira pergunta: como empreender empatia? Por favor. Ai, parabéns, gente. Ela quer fazer uma pergunta também.
Só para completar. Se você pudesse falar Isso. A Vera perguntou sobre empreendedorismo social também, que ela gostaria que a Paula fizesse alguma intervenção sobre. Olha, lindo o seu choro, hein? Seu choro é tão emocionante. Eu acho que as pessoas que estão na educação, vendo os desafios que tem, né, ficam emocionadas mesmo, porque é muita entrega, E eu me lembrei, eu era gerente de RH de uma universidade em Niterói, Plínio Leite na época, hoje foi vendida e tal. E eu lembro que quem selecionava os professores da universidade era a reitoria. E eu era muito jovem, né? Estava aprendendo, minha faculdade de RH foi lá, não foi no curso, porque eu fiz depois o MBA em RH, mas lá que eu aprendi como é que era RH. E eu falei, deixa a gente entrar, o RH entrar junto com vocês nessa seleção de professores, né? E aí, com muita resistência, a gente falou, vamos fazer o seguinte, vocês mantêm a forma. Esse foi um dos maiores aprendizados que eu tive, porque eu precisei trabalhar muito a questão do relacionamento pessoal, da negociação, do convencimento. E aí eu falei para a pró-reitora, uma inteligentíssima professora Célia, eu falei, faz assim, você mantém a forma que você faz a seleção dos professores, mas eu agrego com técnicas e ferramentas do RH, mais comportamentais. Ela topou. Gente, o que a gente tirava de professores assim, com currículos das galáxias, mas que tinham um coração amargurado. Minha vontade era pegar eles todos no colo, cuidar deles, fazer um tratamento em algum lugar, que nem sei eu, mas levar para um psicólogo, enfim, para um acolhimento, para um amor, né? Para trazer eles de volta. E a gente falou muito isso, se não tiver esse coração, esse brilho no olho, por isso que quando eu falo assim, a gente, como faz? Eu não sei, eu acho que a gente tem que formar esses seres humanos mais humanos. Eu acho que a professora Lúcia Galvão fala isso. Se ela pedir, ela até faz uma analogia assim, olha, se eu pedir para vocês procurarem aí 2 micos dourados, leão dourados, que estão em extinção, é capaz de vocês acharem. Mas se eu pedir um ser humano, eu acho difícil de você me trazer alguém. Esse realmente está em extinção. Então, acho que precisa investir muito nisso, nesse acolhimento, a gente fazer diferente, sair desse modelo de que a gente tem que estar ali todo arrumadinho e não chorar. Poxa, você está aqui apresentando um fórum e aí você não pode chorar? Parabéns pelo seu choro, porque isso é verdadeiro e legítimo. Então, a gente precisa, eu acho que muita gente faz isso, a gente precisa chorar, falar o que está incomodando, mas com uma legitimidade de querer trabalhar, evoluir e fazer coisas totalmente diferentes, né? Isso mesmo. O empreendedorismo social, vou chegar aí, o que exatamente? A pergunta. Não, lá atrás. Eu sou boa de fala, mas... Não, só para ver se você fala do empreendedorismo social, mas o que exatamente? Então, quando você brilhantemente colocou toda a tua exposição, você colocou o empreendedorismo num conceito raiz, vou chamar assim, né? E ao me deparar em sala, quando a minha escola abriu a implementação do empreendedorismo lá no José do Patrocínio, eu pensei que tipo de empreendedorismo vai ser desenvolvido naquele local, com aquelas características, naquela escola pública, enfim, rodeado de problemas sociais. Então, a escolha que nós fizemos foi caminhar pelo empreendedorismo social. E quando eu falei assim, vou dar um gancho com o Tim Carvalho, é porque ele tem uma história de diversos alunos, de diversas pessoas que a gente lida o dia inteiro. E só apresentar, bom, isso é uma percepção minha, né? Apresentar o empreendedorismo raiz, que tá tudo legítimo, começar pelo eu, mas não se estender ao empreendedorismo social, é um distanciamento de possibilidade muito grande. Porque você falar no empreendedorismo para um público de uma classe média, ou enfim, um outro setor, a resposta será rápida, enfim, com êxito. Você falar nesse empreendedorismo raiz
para a clientela que eu atuo, vai ter um distanciamento, e aí algum professor colocou assim, ensinar a fazer pote de bolo. Não é isso que a gente quer. Não é empreendedorismo fazer pote de bolo. Eu adorei quem falou aqui, se não me engano, enfim, um dos reitores. E aí eu acho que um dos caminhos, ou uma das possibilidades, é exercitar esse empreendedorismo com características mais social, de entendimento, de identificação daquele grupo, e por aí vai. Então, para dividir com quem está aqui, eu pediria para você falar com mais propriedade sobre esse empreendedorismo social. Como que é seu nome? Vera. Vera, amiga do Tim. Vocês são amigos? Sim. Então, eu penso o seguinte, minha opinião, tá? Eu acho que esse conceito raiz tem que estar em todos eles. Porque o comportamento de empreender, de você ter um foco, de você usar todas essas 10 características, independente se você vende bolo de pote, porque eu acho que tem gente que tem esse perfil de vender bolo e vai ser super feliz fazendo isso, eu conheço várias pessoas. Tem o do empreendedorismo social, porque depende do perfil, depende do que cada um deseja. Eu acho que tem que partir do coração, porque o propósito e o desejo é muito individual, né? Agora, o empreendedorismo social é uma área mega importante. Eu conheço vários empreendedores. Eu sou mentora lá na Tec Campus. Eu não sei se vocês conhecem. A Tec Campus é uma incubadora de empresas. Já participou, né? Então, lá já tiveram várias pessoas nessa área de empreendedorismo social. E eu faço um projeto também do Sebrae, que a gente pega as lideranças do Norte Fluminense, tanto da área empresarial, política e terceiro setor. Te confesso que o terceiro setor tem poucas lideranças. É a parte que é mais desequilibrada. E uma coisa que é minha opinião, tá? Eu não sei se faz sentido para vocês, estou aqui super aberta, até para aprender, porque eu não trabalho tanto com empreendedorismo social. Eu trabalho muito com os conceitos do empreendedor e de trabalhar a pessoa que está ali por trás. Então acaba que não é meu público, como tem menos pessoas ainda. Eu acho que o conceito raiz precisa estar em todos, independendo do grupo que você tiver. Eu fui até a PAI de São Francisco de Tabapuana, numa ação solidária que a gente conseguiu fazer junto com o Porto, juntou um monte de gente. A gente foi na terça-feira para ver o que eles precisavam. E eu percebi, sim, essa coisa de se doar ao outro, eu acho que é o segundo passo, na minha opinião. O que eu percebi lá na PAI? O coração, era um choro, era todo mundo chorando junto com o trabalho que eles fazem, maravilhoso. Mas a parte de gerenciar, de botar esse comportamento, de fazer as coisas acontecerem, de ter um resultado, de ter uma realização, até para buscar recurso, por exemplo, né? A gente viu como a gente pode ajudar passando esse conhecimento, da pessoa estar mais assertiva. Eu acho que o empreendedor ele tem que ter um foco e uma assertividade para conseguir esse foco. E aí isso não impede de, nesse conceito raiz, o foco está em apoiar o outro e melhorar a situação de uma comunidade, melhorar a situação de crianças especiais, por exemplo, que é um trabalho que elas fazem brilhantemente. Nada impede, mas a característica, eu estou entendendo que você está chamando de raiz, seria só o que o empreendedor, o cara que está com um negócio mais palpável, vende iPhone, por exemplo, né? Não sei, que vende celular, que vende coisas mais assim, concretas. Eu acho que esse comportamento tem que estar em todos os empreendedores, todas as pessoas que realizam e que fazem acontecer a ação, independente de ser social, independente de ser um comércio, independente de ser um pote de bolo, porque eu acho que é a escolha de cada um, mas os comportamentos, o desenvolvimento tem que ser os mesmos. Não sei se eu te respondi. Ok, mas só para... Tem uma aqui escrita e mais uma e a gente finaliza, tá ok? Bom dia. Meu nome é Josane, eu sou gestora, né? Estou gestora. E pegando a fala do Tim, né? Eu acho que vale de cada um mesmo, né? O individual, porque eu passei por um momento difícil, porque assim que eu entrei na unidade tive sérios problemas com funcionários que já estavam, e a gente é muito cobrado pelo quem está, né, no grupo, na unidade. Você tem que agir assim, você tem que agir assim. Eu tive uma depressão fortíssima, porque eu não conseguia fazer
o que me falavam, puxa a orelha, não de aluno, tô falando do próprio adulto, né? Que às vezes é adulto, mas às vezes parece que tem 5 anos, 6 anos. Sabe que tá errado, mas quer continuar, eu não sei qual o intuito, né? Então eu entrei numa depressão fortíssima por esse problema, porque me cobravam uma atitude, mas se eu tomasse aquela atitude, não seria eu. Entendeu? Então, até hoje, né, completando a fala dele, a gente trabalha com o coração. Eu não trabalho com empreendedora, não trabalho vendendo nada, mas eu dou educação. Então, eu acho que a educação, ela vem um pouco, né, já de você mesmo, de berço. E você não consegue fazer o que os outros falam para você fazer. Você toma a atitude que está dentro de você. E, como você falou, é do ser humano mesmo. Você não consegue... Eu não sei, até de repente você pode me responder, se a minha depressão veio por isso. Por eu não tomar atitude, de repente, que seria certa, mas tomando atitude humana, no caso, porque eu falei, se eu tomar uma outra atitude, não serei eu. Então, eu prefiro sair do que eu estou fazendo. Não, eu não sei te responder se a depressão, eu não sou dessa área. Mas uma coisa você falando, eu pensei assim, gente, no avião, quem já ouviu isso? Em caso de despressurização, máscaras de ar cairão. Coloque primeiro a sua, antes de ajudar qualquer pessoa que precisa de ajuda. Então, sabe o que acontece, que eu estou percebendo aqui, mas isso a gente teria que ficar aqui a tarde toda, Ludmila. É que como se o conceito de empreendedor, não sei, está vendo uma figura que é uma pessoa que não é humana. Gente, eu trabalho com empreendedorismo desde 2015. O que tem de coração, o que tem de pessoas humanas, ajudando a vida de outras pessoas através do seu empreendedorismo, da sua ideia de negócio, é incontável. Então, uma coisa não atrapalha a outra. Ser empreendedor não significa que não tenha coração, só pense no dinheiro, no capitalismo. Quantos empreendedores sociais, a gente está vendo um trabalho começando, iniciando na Chatuba, quantas coisas lindas tem de pessoas que fazem essa diferença. Aí há uma coisa que fala muito assim, né, que o bem é tímido. O bem é tímido. Eu acho que o bem precisa ser mais empreendedor para fazer marketing, para falar das coisas, para estimular outras pessoas. Então, esse conceito que você falou, raiz do empreendedorismo, eu acho que tem que estar em todos os âmbitos, em todos os lugares. Porque ele não impede, não quer dizer que um conceito de empreendedorismo desabilita a alma humana. Não, eles têm que estar integrados. Então, eu acho assim, só que eu só consigo prosseguir se eu cuido de mim. É isso que eu acho que hoje está faltando. Eu trabalho com muitas pessoas até, enfim, gente, em outras áreas e tal, religiosas e tudo mais, que eu vejo muita pessoa se doando e adoecendo. Eu acho que tem que ser uma coisa equilibrada de ajudar, entende? Então, eu penso assim, eu acho que a gente precisa se fortalecer desse conceito e com técnica, com ferramenta, com comportamento empreendedor, que é o quê? Definir uma visão, perseguir essa visão, ampliar a sua rede de contato, trazer pessoas para junto, porque na hora que assim, tem um monte de gente falando, se eu consigo ter um equilíbrio comigo e eu estou aberta a ouvir outras opiniões, eu vou muito mais longe. Posso demorar mais um pouquinho, eu tenho que ouvir um, ouvir outro, mas eu vou muito mais longe em conjunto. Então, eu acho que um não desabilita o outro, esses conceitos precisam estar juntos, né? Isso, Paula, é uma aula. Rapidamente, que eu falo muito, eu queria colocar, mostrar para o Tim toda a minha empatia com relação ao que você passou. Eu também fiz 2 disciplinas do mestrado da UENF e gostaria muito de ter prosseguido, né, em políticas sociais, mas ouvi da coordenação de uma professora especificamente, muito boa por sinal, que a UENF não tinha interesse na minha linha de pesquisa, porque a minha ideia era continuar pesquisando sobre o serviço social, que é a minha área, na evasão escolar. Quando eu ouvi isso, eu falei assim, não, eu estou numa praia errada. Aí eu, claro, fui empurrada também, fiz planejamento e gestão numa empresa particular.
né? Foi uma grande frustração e decepção também. Mas voltando agora ao que a colega aqui falou sobre o empreendedorismo social, a Paula sabe isso assim de cor e salteada. É que falta tempo aqui para a gente dissecar a coisa, né? A questão do empreendedorismo social que vocês se voltaram, ela também é conhecida como intraempreendedorismo. Quando a gente é empreendedor dentro de uma instituição, dentro das empresas. Então, é isso que vocês realmente partiram, né, para fazer. Quando você quer realmente empreender socialmente, você abre o seu negócio social. O negócio social, o que seria? É aquilo que causa impacto a você como negócio, tendo lucro, e impacta um grupo, uma comunidade, entendeu? É muito por aí. Obrigada. A Patrícia quer dar um recadinho do Sebrae sobre informações do curso. Obrigada, Ludmila. Gente, bom dia, boa tarde, nem sei. Eu sou a Patrícia, eu represento o Sebrae aqui hoje. E assim, como a Paula falou anteriormente, falar de empreendedorismo, para quem não conhece, é bem complicado, né? Porque a gente acha que empreender é só você vender alguma coisa, você oferecer um serviço, e não é isso. Então, nós temos um programa, que foi até falado na quarta-feira, que é o Programa de Educação Empreendedora, e nós temos o convênio com a Prefeitura. Então, assim, esse programa, ele vem justamente para trazer para o professor, para o gestor escolar e para o aluno a importância do empreendedorismo e do intraempreendedorismo. Então, ele dá a visão para vocês sobre como, o que é, de fato, né, o empreendedorismo, essa coisa que a gente escuta muito hoje em dia, né? Vamos nos tornar empresário e fulano virou um empreendedor, virou um microempreendedor, enfim. A gente escuta hoje isso todo dia e a gente fica meio sem saber o que é. Poxa, mas será que eu posso ser empreendedor? Pode. Você, gestor de escola, você, professor, você, aluno, pode ser empreendedor. E aí o Sebrae trouxe essas palestras hoje para vocês, muito buscando isso, para a gente confirmar esse convênio, que a Prefeitura nos procurou para buscar esse convênio, e vocês terem acesso a isso. Mas como que eu posso me capacitar? Através do site, nós temos um site. Então, temos EAD e nós vamos também fazer algumas oficinas presenciais. Então, o Sebrae está à disposição. Para quem tiver dúvida, qualquer dúvida, eu estou à disposição. A Paula também, né? A Conceição também é a nossa consultora, também trabalha com o programa. Mas é isso, agradeço a participação de todos, agradeço também a Prefeitura, a Ludmila, pelo convite da gente estar aqui hoje e desejo uma excelente tarde para vocês. Fique à vontade. Palmas mais uma vez para a Paula Alexandrinsky, por favor, representante do Sebrae, aqui na palestra, a importância do comportamento empreendedor na escola. Senhoras e senhores, neste momento estamos encerrando as nossas atividades na parte da manhã. Retornaremos às 14 horas pontualmente. Então, eu agradeço imensamente a todos, um bom almoço e daqui a pouco estaremos de volta. Muito obrigado a todos.